Boa tarde a todos que estão aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre o nosso texto. Hoje vai ser o João 11, de 1 a 46. Depois, se você quiser estudar por si mesmo, pode ficar à vontade. Mas começando aqui, vamos iniciar vendo pelo versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, minha sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, nós vemos aqui que é uma história bem conhecida, é a história da ressurreição de Lázaro. Já estou dando a dica do que vai acontecer no final. Mas, já que estamos tratando da Bíblia, não precisamos ficar preocupados com spoilers. Então, se vocês lembrarem, existe outra história sobre Marta e Maria, em que Jesus se hospeda na casa delas e Marta, ela está ocupada com os afazeres de casa, está preparando comida, varrendo, o comum do que às vezes as nossas mães fazem, ou pessoas assim mais velhas que sempre tiveram que trabalhar assim em casa. Isso é bem comum. Na minha casa é do mesmo jeito. Se a gente não ajudar, faz tudo sozinho e atropela todo mundo. Mas, continuando. Nessa história, mostra que Maria fez uma escolha melhor. Ela escolheu ouvir o Senhor Jesus ao invés de ajudar sua irmã na casa. É claro que Marta não ficou muito feliz com isso. Ela queria que a irmã dela ajudasse ela para terminar mais rápido. Mas só que Jesus ensina naquele momento que é melhor você escolher as coisas que duram para sempre do que coisas provisórias. Porque limpar a casa, você sempre vai ter que fazer isso. É um serviço que nunca acaba. Então, não é que, tipo, Jesus diminuiu Marta por isso. Não, ele falou assim, não. Maria escolheu uma coisa certa, ela quer aprender. E eu não vou deixar de ensinar a ela. E provavelmente, talvez pedindo um gancho para Marta sentar ali e aprender um pouco também. E nisso a gente pode sempre pensar no livro de Eclesiastes, que fala sobre o tempo. Existe tempo para tudo. Tempo para trabalhar e tempo para descansar. Tempo para aprender e tempo para praticar. Então, isso que o Senhor Jesus trouxe naquele momento. Mas é claro, a história aqui é outra. Só queríamos contextualizar. Então vamos pensar uma coisa aqui. Essa parte do versículo 2, que fala que Maria ungiu ele com bálsamo, ele está escrito no capítulo 12 de João. Ou seja, esse trecho aqui, da primeira parte de João 11, ele é depois do trecho que está em João 12, de 1 a 8, que a gente vai ler na próxima aula. Parece meio aquele efeito flashback que tem nos filmes. Tipo, você vê uma cena, daqui a pouco o cara lembra de uma coisa do passado. Parece com isso. Quando eu li, eu já pensei isso na hora. Mas provavelmente João trouxe para meio que explicar essa parte aqui, para dar uma noção de como Maria conheceu o Senhor Jesus, se aproximou dele, provavelmente pela primeira vez. Então vamos continuar com a história. Nós vemos aqui que Jesus ele tinha um relacionamento especial com essa família. É uma família que tratava ele bem, provavelmente de pessoas que o ouviam, pessoas muito bondosas. E nós vemos que
Eram pessoas realmente que se importavam com a com a palavra que Jesus falava. E nós veremos essas marcas no texto. Então Jesus ele tinha prazer de ficar perto dessa família. Se vocês lembrarem da história de Elias não, Eliseu. Eliseu ele passava perto de uma cidade. E nessa cidade existia um casal, principalmente a mulher, que convidava ele sempre para entrar, comer alguma coisa, descansar da viagem, porque Eliseu ele viajava por todo a parte norte do reino de Israel. Então, eu só fiz esse paralelo para ter uma comparação, porque tipo, Jesus ele amava as pessoas, mas muitas vezes nós podemos amar pessoas, mas não temos tanto prazer de conviver com elas. Jesus aqui mostra que ele tinha prazer, ele tinha toda essa alegria de estar perto deles. Então, por isso que fala que Jesus amava eles. Ou quando manda a mensagem, Jesus está enfermo aquele a quem amas. Entendeu? Era uma família especial. Então, nós vemos que Jesus ele não foi direto, ele não largou tudo que ele estava fazendo para ir. E agora nós vamos entender um pouquinho o porquê. Vamos aqui a partir do verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Lembre dos capítulos anteriores. Jesus tinha falado algumas palavras, principalmente no Hanukkah, que nós vimos na lição passada, que é a festa da dedicação, que ele falou que ele e o Pai são um, e os judeus já queriam apedrejar ele. Então aqui nós vemos uma continuidade. Então, foi depois daqueles eventos que tentaram apedrejar o Senhor Jesus. Então, vamos agora continuar. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes diz claramente: Lázaro morreu. Então, Jesus ele se demorou naquele lugar e quando ele se decidiu ir para lá, os seus discípulos ficaram alarmados. Poxa, Senhor, já tentaram te apedrejar, os judeus estão querendo seu sangue, estão querendo matá-lo, estão querendo prendê-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Nesse momento, eles estavam na Galileia. Tipo, no texto não fala, mas provavelmente Jesus estava na Galileia, como foi grande parte do seu ministério lá. Então, Jesus ele traz essa reflexão bem filosófica sobre as horas do dia, que quando tem luz, nós não tropeçamos porque nós vemos. Quando é de noite, tropeçamos porque não vemos. É claro que é tropeçar do tipo, você não está vendo e do nada você cai. Não é tropeçar de descuido, não. Então, Jesus ele está fazendo aquela ligação de luz e trevas que nós vimos nas aulas passadas. A Bíblia sempre traz muito esse paralelo. Sempre relacionando com sabedoria, que a sabedoria é vista como uma luz, algo que nos conduz, e as trevas seria a falta de conhecimento, não seria inocência a palavra, seria tanto faz, a falta de conhecimento.
Então, o Senhor Jesus faz essa distinção e depois ele acrescenta. Nosso amigo Lázaro adormeceu. É claro que os apóstolos pensaram que talvez ele estava doente ou ficou acamado, dormiu demais. Não sei o que eles pensaram, mas eles pensaram que Jesus estava falando que ele estava dormindo. Então, ou do tipo, vamos lá para casa do fulano de tal para acordar ele. Eu sei que quando a gente é mais novo, assim, criança, talvez até hoje, a gente até faz assim, vamos para casa do fulano para acordar ele. Mas Jesus não queria dizer isso. Tipo, vamos lá acordar ele e fazer a surpresa. Não, não é isso. Por isso que se fala assim, se ele está dormindo, tá bem, tudo bem, está dormindo, normal. Mas não era isso. Por isso Jesus acrescenta, Lázaro morreu. Com certeza isso aí foi um choque para eles. Alguém muito querido deles morre. É do mesmo jeito para nós. Se algum parente, amigo muito próximo de nós morre, a gente fica chocado quando a gente ouve a notícia. E é claro que a gente fica triste, a gente chora, a gente relembra dos momentos que essa pessoa esteve com a gente. Isso é parte do luto. Mas vamos continuar aqui. Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, para quem não sabe, significa gêmeo. Ou seja, provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo. É uma suposição, já que o apelido dele era Gêmeo. Ou, sei lá, ele parecia com alguém, não se sabe. Disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, um ato de sacrifício pelo seu mestre, pelo ideal que Jesus demonstrava, que eles seguiam. Nós vemos aqui que Jesus ele esboça uma coisa diferente. Ele diz que ele está alegre por não estar lá e que ele iria ver Lázaro. É uma coisa meio esquisita de dizer, mas sabemos que Jesus ele sabia tudo o que ia acontecer, então ele já tinha em mente o que ele iria fazer e que aquilo ia trazer grande alegria a todos. Agora, chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ou seja, 4 dias de morto. Algumas pessoas dizem que a ressurreição de uma pessoa deveria demorar 3 dias. Eu já ouvi essa pregação algumas vezes. Isso pode ser alguma tradição judaica que alguém leu em algum outro lugar, porque na Bíblia eu nunca achei essa parte. Mas se algum dos irmãos aí, algum dos jovens souber onde é, pode falar que a gente vai ser bem instruído sabendo dessas coisas. Isso é que eu ouvi falar. Eu não ponho a mão no fogo com relação a isso. E agora Jesus viaja e ele vai para uma cidade chamada Betânia. E no verso 18, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Eu sei que essa é uma medida que a gente não usa, são medidas de estádios. Um estádio é 185 metros. Provavelmente é o tamanho de algum estádio de esporte, igual tinha nessa época, que era a época que já existiam os esportes olímpicos, eles já existiam nos lugares de cultura grega. Nesse caso aqui é o estádio romano. Ele é 185 metros. Se você multiplicar por 15, vai dar aproximadamente 2 quilômetros e 700 e alguma coisa de metros. Aproximadamente uns 3 quilômetros. Então, Betânia ficava muito perto de Jerusalém. A mesma coisa que vocês pensarem, mais ou menos, é Belo Horizonte de Betim. Eu sei que talvez a distância pode ser maior ou menor, eu não conheço muito. Mas é o único local que eu conheço que é perto de Belo Horizonte. Betim. Eu sei que deve ter outras cidades ali perto. Só vocês pensarem, quando vocês saem de Belo Horizonte e vão para uma cidade vizinha. Era mais ou menos essa distância
de Betânia para Jerusalém. Por isso que algumas vezes o Senhor Jesus ele dormia em Betânia e não em Jerusalém, quando ele queria resolver algumas coisas ou pregar em Jerusalém, porque Betânia ficava ali perto. Ele demoraria mais ou menos uma hora e meia para sair de Betânia e chegar em Jerusalém. E depois de Jerusalém ser uma cidade grande, bem movimentada, provavelmente ele preferia um lugar mais tranquilo para dormir, para talvez meditar algumas coisas. Muitas vezes é melhor num lugar mais tranquilo do que um barulho de cidade grande. Então, vamos continuar aqui. Verso 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Eu queria pedir pro Rafael. Não, acho que eu já pedi muito pro Rafael. Vou pedir para a Raíza, para ver se ela pode ler do verso 20 até o 28. Você pode, Raíza? Posso sim. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Então, nós vemos que Jesus, ele mal entrou na cidade e já encontrou Marta. E Marta chega próximo do Senhor Jesus e já fala uma frase: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Porque ela sabia que Jesus operava milagres. E no final aqui nós vemos que ela confessava, ela acreditava que o Senhor Jesus era o Cristo. E nisso, Jesus ela já demonstra a parte da sua fé, falando que tudo que o Senhor Jesus pedir a Deus, Deus irá fazer. Ou seja, Marta não duvidava que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro. Ela sabia que o Senhor Jesus ele tinha um poder vindo do Pai. Então ele poderia fazer qualquer coisa. Não tinha restrições para o Senhor Jesus. Se o Pai desejasse que ele demonstrasse. Então, Jesus ele já fala direto: seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta ela pensou em outra coisa, na ressurreição do fim dos tempos, a qual os mortos irão ressuscitar. No caso, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, a igreja, os mortos irão ressuscitar. As pessoas que não que estiverem vivas vão ser arrebatadas depois. Os mortos irão primeiro. Depois, as pessoas que estiverem vivas naquele momento serão arrebatadas. Muitas pessoas acreditam que essa parte demonstra que existe uma diferença entre o céu, onde está o trono de Deus, e o seio de Abraão. Se vocês lembrarem da história do rico e Lázaro, vocês lembram que o Lázaro vai para o seio de Abraão. Vai para um lugar, tipo, não fala que ele vai para o céu, lado do trono de Deus. Por isso que algumas pessoas, e eu simplesmente não tenho como falar isso, eu penso que ninguém pode falar se existe esse lugar separado, que seria o seio de Abraão, e
que tenha o trono de Deus em um lugar diferente ou paralelo. Não se sabe. A gente sabe que existe o inferno, que é o poço das almas, que é onde vão as almas que não foram, de pessoas que não são servos de Deus e que não aceitaram a sua palavra. E é claro que existe o lago de fogo. Na Bíblia, no Novo Testamento é usado as palavras em grego, que na cultura grega existem lugares similares. Igual no inferno é usado a palavra Hades. O Hades, na cultura grega, era um lugar onde os mortos iam. Inclusive as pessoas boas. Mas só que existia um lugarzinho para as pessoas boas também, que era um lugar bonito. O resto era um lugar horroroso, com torturas ou com tédio eterno. Esse que era que os gregos viam o pós-vida. E é claro que existe o Tártaro, que é usada essa palavra para o Lago de Fogo, que seria o local onde o diabo e seus anjos vão estar presos no final, junto com as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. E também se revoltaram contra ele no milênio. Então, são essas informações que eu, procurando, achei. Mas se alguém achar algo a mais, pode interromper aqui, pode falar. Que é sempre bom a gente ter essas informações bem em mente. Mas, continuando, isso que Marta pensava. Jesus estava falando dessa ressurreição. Mas o Senhor Jesus, ele demonstra que não é isso. Ele fala que ele é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que morra, viverá. E Jesus já havia ressuscitado pessoas já. Existe o caso da mãe que ia sepultar um jovem, um filho. E nisso o Senhor Jesus se compadece e ressuscita esse jovem. Eu não lembro o texto certinho, mas é só vocês procurarem as ressurreições que Jesus fez. E vocês vão achar esse texto. Mas vamos voltar aqui para a história. E Jesus pergunta se Marta crê em tudo que ele fala. Fala assim, Senhor, eu creio em tudo e sei que o Senhor é o Cristo. Isso já fechou tudo, demonstrando a fé que Marta tinha. E nisso, Marta sai de cena e vai chamar Maria. Então, que o mestre, o Senhor Jesus, chegou. Agora eu vou pedir para Elda, ver se ela pode ler do 29 ao 35. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, nós vemos agora que Maria, ela foi, e normalmente quando alguém está de luta, ela gosta de ficar sozinho, a pessoa fica naquela parte debilitada. E já que tinham pessoas ali para ajudá-la com o luto, a dar palavras de conforto, companhia, para ela não se sentir sozinha, essas pessoas se assustaram que Maria do nada levantou e foi, provavelmente seguindo Marta. E as pessoas foram atrás dela, pensando que ela iria lá chorar no túmulo. E normalmente quando alguém está em luto e faz alguma coisa muito precipitada,
é bem perigoso deixar ela sozinha, porque a pessoa pode fazer alguma coisa não, que pode levar a resultados ruins. Isso eu não vou citar o que as pessoas nesse estado podem fazer. Eu sei que você já tem uma noção do que pessoas em estado de extrema tristeza podem fazer. Então, Maria foi e ela falou a mesma coisa que Marta. Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E certamente, se Jesus quisesse e tivesse lá, ele curaria Lázaro. Simplesmente ele faria isso. Como ele já tinha feito diversas vezes. Então, nós vemos aqui nos outros versículos que Jesus ele não é de ferro. Jesus, por mais que ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado e que isso traria alegria a todos, Jesus ele se comove. Que o Senhor Jesus, mesmo, eu sei que você poderia falar assim, mesmo ele sendo Deus, ele demonstra emoções. Deus ele tem emoções. Nós, seres humanos, temos emoções porque Deus tem emoções. E esse é um traço divino colocado em suas criaturas. Até os animais têm emoções. Os animais sentem tristeza. Quem tem cachorro em casa sabe. Porque quando você fica fora por muito tempo, quando você chega, o cachorro fica alegre. Ele pula em cima de você, ele te lambe e demonstra carinho. Ou seja, o Senhor Deus, quando fez a sua criação, ele colocou todos esses aspectos de emoções, sentimentos em suas criaturas vivas e, por assim dizer, móveis. Porque provavelmente eu acho que árvores, plantas não têm emoções, mas são seres vivos. Isso eu não posso dizer porque também não sou criador e cada ser vivo tem sua particularidade. E nós, seres humanos, temos essa coisa muito mais expressiva do que qualquer dos outros animais. Que a gente demonstra vários tipos de comportamento, não só alegria, medo, tristeza. Nós demonstramos outros tipos de sentimentos muito mais assim visíveis que os animais. Então, o Senhor Jesus, ele demonstra a tristeza, ele se comove com a tristeza de Maria e também das outras pessoas. Jesus, ele se sente triste com essa realidade. Se vocês lembrarem de outro momento que está escrito Jesus chorou, que não é só essa vez, são 2 vezes na Bíblia, quer dizer, 2 eventos na Bíblia, não é 2 vezes, 2 eventos. A outra vez que Jesus chora é quando ele vê a situação de Jerusalém. Jerusalém é a capital do seu reino futuro, que estava em decadência, não decadência de tipo estrutural, que a cidade estava meio acabada, não. Era uma decadência moral e espiritual. E nisso Jesus chora, porque ele, como Deus, Deus sempre quis que o seu povo o seguisse, que o seu povo tivesse empenho em segui-lo, em seguir seus ensinamentos, em serem pessoas exemplares para que os outros povos seguissem a Deus. Um povo modelo. Era isso que Deus queria que seu povo Israel fosse. Um modelo, uma luz para todas as nações. E nisso essa luz se cumpriu no Senhor Jesus. Deus não foi frustrado porque pessoas do povo de Israel fizeram coisas execráveis, foram pessoas inúteis como servos de Deus, como pessoas sob sua proteção. Mas muitos homens se destacaram e foram realmente servos de Deus. Nós poderíamos fazer listas enormes até a época do Senhor Jesus, de homens que foram excelentes e seguiram a Deus, por mais que tinham suas falhas, eles sempre estavam com Deus. Essa é a marca de um servo de Deus. Por mais que erremos, sempre voltamos para Deus e sempre queremos fazer sua vontade.
Eu sei que eu falo isso muito e pode ser às vezes chato, mas é a realidade. E é bom sempre a gente lembrar de coisas até simples, porque muitas vezes a gente esquece nas nossas ações. Está na cabeça, mas o corpo não faz. Então Jesus ele demonstra a sua tristeza mediante a realidade da situação. E Jesus provavelmente também por amar a, a Lázaro, ele se compadeceu. Não é que ele simplesmente se deparou com uma realidade que ele nunca tinha visto. Ele sentiu realmente a tristeza dos outros. E normalmente em enterros, por mais que a gente não seja muito próximo da pessoa, muitas vezes a gente chora, porque a gente se comove com a situação das pessoas. Você vê a pessoa perder um membro da família, um filho perdeu um pai. Aí você pensa, poxa, eu ainda tenho um pai. E se eu imagino se eu perdesse, você se põe no lugar da pessoa. O Senhor Jesus também se pôs no lugar de Maria e Marta naquele momento. Então, vamos continuar aqui, no verso 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Ou seja, Jesus não escondeu o que ele sentia. Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Pessoas, sempre haverão pessoas para criticar. Por isso que eu falo, não adianta você querer ser perfeito. Sempre haverão pessoas para te criticar. Não adianta o quanto você faça coisas boas e tal. Mas o que deve ser feito? Uma experiência de vida minha. Faça o que é agradável ao Senhor, que é Ele a quem você tem que agradar. Nós servos do Senhor Jesus, nós vivemos para servi-lo, nós vivemos para agradá-lo, para fazer a vontade dele. Então, não se preocupe muito com o que as outras pessoas pensam. Se você está fazendo certo, você já está agradando o Senhor Jesus. É claro que a gente não tem que fazer as coisas para escandalizar os outros. A gente tem que fazer com o intuito de ou ter um ganho pessoal, para sermos melhores como pessoas, mas também para servir os outros, para ser o melhor para os outros. Muitas vezes a gente tem que ser duro, rígido, até ríspido com as pessoas, para que elas aprendam que aquilo que ela está fazendo não é o certo. Eu sei que a pessoa vai se sentir escandalizada ou até vai ficar nervoso com você, mas muitas vezes é o que tem que ser feito. Jesus muitas vezes falou duro com as pessoas, mas ele falava que elas precisavam ouvir. E muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Quem é pai, principalmente, quase sempre se depara com essa situação, que tem que falar mais duro, tem que falar mais grosso com os filhos. As mães também. Muitas vezes quem briga mais com a gente é a mãe. A minha, principalmente. Teve que brigar muito comigo para eu virar, pelo menos, uma pessoa decente. E, continuando. Então, pessoas sempre vão existir para te criticar. E essas pessoas existiam aos montes para criticar o Senhor Jesus. Por isso, não sejam essas pessoas. Sejam as pessoas que apoiam e querem levar para frente. Sem comentar, sem ficar vivendo de comentários e de indiretas. Então, vamos continuar aqui o texto. Verso 38. Queria pedir para o Rafael, para ele ler o 38 até o 46. Vamos terminar a nossa parte de leitura para a gente comentar. Você pode, Rafael? Claro, Tiago. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhes Marta: irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é desde 4 dias. Respondeu-lhe Jesus:
Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus fizera. Então, né, agora nós vamos aqui para o desfecho da história. É claro que tem repercussões do que aconteceu aqui no decorrer dos outros versículos mais à frente. Mas nós vamos ficar com essa parte que aí, domingo que vem, a gente vai ver essas repercussões. Então, o que aconteceu? Jesus chegou lá, era normal para os judeus enterrarem um morto numa gruta, numa caverna, ou num lugar que foi escavado. Só vocês lembrarem onde Jesus foi enterrado, que foi numa caverna, que tinha sido escavada para sepultar uma pessoa rica, que no caso era o José de Arimateia. Normalmente ou era para ele ou para algum familiar dele. Não é descrito para quem se destinava o túmulo. Então, Jesus chega lá e Marta parece que tem ela meio que desacredita um pouco no poder do Senhor Jesus. Você não, Senhor Jesus, já cheira mal. Ela provavelmente ela tinha meio que esquecido que Jesus falou que ia ressuscitar ele. É o que parece. Já cheira mal, já é de 4 dias. Então, tiraram a pedra. E Jesus ele faz uma oração. Ele não simplesmente fala, Lázaro, ressuscita e sai daqui. Não. Jesus ele dá glórias a Deus. Ele fala com o Pai. E, e ele fala que ele fez isso por causa da multidão. Ou seja, ele queria demonstrar que o poder, as coisas que ele estava fazendo é pelo poder de Deus. E para as pessoas virem que ele é o Cristo, que ele é o enviado do Senhor. E nisso ele fala assim, simplesmente, Lázaro, vem para fora. E se vocês verem aqui, vocês podem notar o modo que era sepultado as pessoas entre os judeus. Era uma coisa bem parecida com a mumificação dos egípcios. As pessoas eram envoltas em ataduras e depois tinham um lençol que cobriam eles. Então, quando Lázaro ele se levantou dos mortos, ele provavelmente não conseguia andar direito, porque ele estava envolto num monte de atadura. Então, talvez ele teve que tirar que estava na cara dele, para ele ver melhor. Ele teve que se debater para livrar os braços e as pernas para ele poder andar. E nisso, a locomoção dele estava difícil. Então, por isso que Jesus falou assim, ó, desatai e deixe ir. Porque Lázaro estava todo enrolado. E as pessoas ficaram admiradas por verem um morto sair vivo. Isso não é uma coisa normal. Por mais que na Bíblia tenha acontecido, não era a todo momento e a torto e a direito, não. Era raramente, era muito raro isso acontecer. E Jesus fez isso, simplesmente chamando Lázaro para vir para fora. Então, para continuarmos o texto, muitas pessoas creram, mas outras já foram dedurar para os fariseus, já foram contar para as pessoas que todo mundo sabia que eram contra os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles nem escondiam tanto. Até escondiam às vezes. Mas muitos deles não
não se davam um trabalho de esconder o desgosto que eles tinham na palavra do Senhor Jesus, porque tirava eles da zona de conforto que eles tinham. Eles eram vistos como os baluartes, os defensores da fé de Deus e do conhecimento divino. E nisso Jesus meio que coloca eles para o escanteio. E eles se sentem ameaçados por isso. Então, nós vamos ver que esses fariseus, esses homens que não aceitavam a mensagem do Senhor Jesus, eles vão ter a sua parte nas repercussões da próxima aula. E eu não vou contar para a gente ter assunto para falar na próxima aula. Então, vamos tentar pensar um pouco, refletir um pouco nessa história. O Senhor Jesus, inicialmente parece que ele estava meio faz o que o Pai manda. Ele é a expressão, o verbo, a ação do Pai no nosso mundo. Então, o Senhor Jesus ele faz aquilo para demonstrar e para dar glórias a Deus, para demonstrar o poder que Deus dá aos seus servos e de como ele abençoa as pessoas. O Senhor Jesus ele abençoou muitas pessoas. Ele nunca negou ajuda a alguém. Nesse momento até parece que ele negou ajuda, que ele simplesmente poderia, lá da Galiléia, curar Lázaro. Ele simplesmente poderia curar. Não, Lázaro, esteja curado. Pronto. Resolveu o problema. É claro, isso é do nosso pensamento imediatista. A gente tem muito pensamento que tudo tem que ser feito no imediato. Mas o Senhor Jesus, ele sempre fala, tudo é feito pela vontade de Deus, ou seja, tudo tem seu tempo. Como eu citei Eclesiastes, tudo tem seu tempo. Se você pensa que tem que fazer um negócio simplesmente porque tem que fazer, está errado. Você tem que saber se é tempo de fazer aquilo. Igual, nós temos nosso tempo de ter os nossos relacionamentos. Somente nós, os adolescentes e os jovens. Existe tempo para você ter um relacionamento com uma pessoa que talvez leve ao casamento. Porque esse relacionamento anterior é para você conhecer a pessoa que você vai se casar. E até as pessoas que vão se casar, elas têm um momento certo para elas fazerem isso. Elas têm que se conhecer, elas têm que se preparar para isso. E também nós temos o nosso tempo de morrer, o nosso tempo ao qual devemos chorar, porque não existe só tempo de alegria no nosso mundo. Nós também temos que ter o nosso tempo a qual nós estaremos tristes. Imagina você chegar no enterro com um sorriso nos dois cantos da orelha. Todo mundo vai odiar sua presença ali, porque você está demonstrando apatia por um momento que não é para você demonstrar alegria, e sim demonstrar, você está lá para mostrar condolência. É claro, quando se você estiver falando lá falando uma experiência, você pode sorrir com uma memória antiga, que aquilo te deixa feliz. Mas isso não vai demonstrar que você está em êxtase de alegria, mas sim que você vai sentir falta daquela pessoa. Então, existem nossos tempos de chorar, nossos tempos de tristeza. Se vocês já viram o filme Divertidamente, ele demonstra um pouco disso. Que a alegria para um ser humano não é tudo. O sentimento de êxtase, de ficar sorrindo, pular e pular de alegria. Não é sempre esse momento. Existe momento para isso, mas existe momento também para a gente parar para pensar. Existem momentos em que devemos nos indignar com as coisas erradas. Igual está escrito nas Escrituras. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode ficar nervoso. Isso é normal, você ficar nervoso. Não é pecado. Igual a gente fala dos 7 pecados capitais. A ira não é pecado em si. É o que você faz com a ira que pode se tornar pecado. Porque a ira do homem não traz a justiça de Deus.
E só para concluir aqui, o Senhor Jesus ele demonstrou as coisas corretas. Ele demonstrou que os sentimentos devem ser relevados. Nós devemos demonstrar o que sentimos, mas do jeito que Deus aprova. Nós iremos sentir, enquanto estivermos nesse mundo, iremos sentir raiva, iremos sentir tristeza, iremos sentir medo, iremos sentir um monte de coisa. E é isso, realmente, que eu queria demonstrar hoje, que o Senhor Jesus ele faz a vontade de Deus, e ele salvou as pessoas. E a ressurreição que Marta citou, ela vai acontecer. Se nós morrermos antes disso acontecer, nós iremos ressuscitar. Iremos ser transformados por Deus. E sermos criaturas como nenhuma criatura que nenhum de nós já imaginou ser. Seremos mais bonitos que seremos hoje, que somos hoje. Isso eu posso garantir. Então, que Deus abençoe a todos vocês e que essa mensagem toque nossos corações e que possamos aplicar nossas vidas. E sempre nos lembrar do quão maravilhoso o Senhor Jesus é. Amém?